Olá, galerinha, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Zacarias Cordeiro. Sou o professor Antônio Carlos, série é o sexto ano, a disciplina é História, e o nosso tema é o Egito, a civilização do Nilo, ok? A formação do Egito Antigo. Os primeiros grupos começaram a se instalar no Vale do Rio Nilo por volta de 6.000 a.C., vivendo inicialmente de forma igualitária. Com o tempo, as comunidades cresceram e fizeram diferenças sociais entre seus membros. É possível que a necessidade de organizar a irrigação tenha levado essas comunidades a se unirem, formando grupos maiores, chamados de nomos. Faraós e seus colaboradores. O faraó era o rei supremo, sacerdote do Egito Antigo. Era considerado um deus encarnado, escolhido por outros deuses para garantir a estabilidade no mundo. Ele estava ligado ao deus Horus, filho dos deuses Ísis e Osíris, o rei do mundo dos vivos. Com sua autoridade divina, o faraó definia os objetivos do governo, comandava o exército e controlava a administração do Egito, de todo o Egito. Na prática, ele era auxiliado por seus encarregados de celebrar os cultos e de administrar e proteger as terras egípcias. Desde cerca de 250.000 a.C., havia no Egito uma camada numerosa de funcionários que coordenavam as obras públicas. Os funcionários mais importantes eram os vizir, os sacerdotes e os escribas. O vizir era o mais importante funcionário do Estado. Os sacerdotes administravam os templos e realizavam os serviços religiosos. Os escribas se destacavam porque sabiam ler e escrever. Então, pessoal, os escribas eram aquelas pessoas que detinham o poder do conhecimento. Então, eles eram quem elaborava as leis, escreveu as leis para o faraó. Então, esse era um funcionário muito importante, era o responsável por fazer os registros dentro do Egito na época. Viver no Egito Antigo. A maior parte da população do Egito era constituída de camponeses. Eles cultivavam as terras do faraó, dos sacerdotes e dos altos funcionários do Estado. As cheias periódicas do rio Nilo organizavam a vida cotidiana. De julho a setembro, o nível do rio subia e inundava as margens. Nesse período, os camponeses eram recrutados pelo faraó para trabalhar na construção de templos, canais de irrigação e outras obras públicas. A partir de outubro, as águas baixavam e os camponeses começavam a semear a terra. Homens e mulheres na terra dos faraós. A real situação da mulher no Egito Antigo é motivo de muita polêmica entre os estudiosos. Há, de um lado, os que defendem que as mulheres e os homens tinham os mesmos direitos e importância social, e do outro, os que avaliavam
que as mulheres estavam relegadas a uma posição secundária naquela sociedade. Para estes autores, as poucas rainhas faraós conhecidas só assumiram o trono porque não havia sucessores do sexo masculino. Homens e mulheres podiam adquirir bens próprios. Os casamentos podiam ser arranjados ou ocorrer por amor, mas nada indica que houvesse uma cerimônia religiosa ou jurídica, apenas uma festa para celebrar a união do casal. A religião. No Egito, dos faraós, a religião estava presente em todos os momentos da vida. Cada cidade, cada vila e cada lar cultuavam divindades específicas, mas havia também deuses e deusas cultuadas em todo o Egito. De tempos em tempos, os deuses relacionados à dinastia do faraó poderia chegar a ser uma divindade reverenciada em todo o território, pois, afinal de contas, o faraó também era um escolhido por Deus. A escrita egípcia. A escrita egípcia parece ser tão antiga quanto a suméria, mas não há certeza sobre isso. A primeira forma de escrita do Egito foi o hieróglifo, que surgiu por volta de 3.300 a.C. No início, a escrita egípcia era psicográfica, isto é, representava objetos por meio de desenhos. Com o tempo, essa escrita passou a ser, ao mesmo tempo, ideográfica, contendo sinais representando ideias, e fonéticas, com sinais que representavam os sons e a fala. Então, galerinha, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e façam a atividade da página 114, certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.